Para que eu não me delongue, eu já queria convidar vocês a abrirem no texto de Eclesiastes, no capítulo 2. Nossa proposta para esses primeiros 2 meses é fazer um breve estudo de alguns capítulos selecionados do livro de Eclesiastes, com base na belíssima obra de Emílio Garófalo, isto é, Filtro Solar. Então, se você não tem o livro, adquira, é muito bom. Emílio ele faz um compilado aqui das suas próprias experiências, de citações de filmes, séries, músicas, e, ao mesmo tempo, ele reúne o melhor dos comentários bíblicos a respeito do livro de Eclesiastes. Então, é muito bom, a linguagem dele é muito boa, e eu espero que eu possa passar um pouquinho do quão precioso esse livro é para vocês. Tá bom, gente? Mas me perdoem se eu não conseguir animá-los tanto assim quanto Emílio consegue. Inclusive, eu mandei uma mensagem para ele, dizendo que estaria pregando no texto, e ele riu quando eu disse que eu não conseguiria superar o desafio de pregar esse texto com a mesma excelência que ele o faz, mas ele abençoou a rede. Ele mandou uma mensagem lá para o Instagram da gente, para o meu Instagram, feliz porque a gente estava fazendo isso, e nos mandou sua oração, para que ele nos abençoasse. Então, que ele mesmo nos abençoe, o Senhor nos abençoe com isso. Essa semana, em uma conversa com alguns amigos, a gente, do nada, chegou ao seguinte questionamento: se algum de nós pudesse ter um superpoder, qual seria? E um dos meus amigos respondeu mais rápido que os outros: teletransporte, com certeza. E a gente ficou até assustado com a velocidade com que ele falou aquilo. E ele continuou: eu já parei um dia inteiro para pensar sobre isso e cheguei a essa conclusão. Imagine poder ir para qualquer lugar, a hora que você quisesse fazer qualquer coisa. Realmente é um poder curioso. Gente, sim, mulheres, é isso que a gente conversa, tá? Homem conversa sobre isso. Mas imagine você, com a capacidade de ir para qualquer lugar do mundo, em qualquer momento. Você sentiu vontade de comer sushi, vai para o Japão. Sentiu vontade de sentir um pouco de frio, vai para o Canadá. Pegar uma onda, vai para a Austrália. Nath está doida para ir, inclusive. Mas imagina isso, essa capacidade realmente é algo incrível. Eu, particularmente, se tivesse esse poder, agora estaria em Nova York. Eu ouvi muito sobre essa cidade. Nunca saí do país, mas meu pai e minha avó moraram lá e sempre falaram muito bem. E parece que Nova York, como é chamada muitas vezes a capital do mundo, a Big Apple, atrai mesmo as pessoas. Ela tem algo nela que nos chama a atenção, nos dá desejo de estar lá, de viver aquele lugar de alguma forma. Parece que a cidade é viva. E eu acho que foi isso que a Alicia Keys quis traduzir na música dela, Empire State of Mind, que é uma das minhas músicas favoritas. E ela diz sobre o poder da América, mais especificamente o poder de Nova York. A música já transmite uma mensagem no seu título. Empire State é um cartão postal de Nova York, é um edifício imenso, concentrado no centro de Manhattan. Mas, ao mesmo tempo, state of mind, em inglês, é uma condição, é um estado de espírito, uma espécie de humor. Ou seja, ser nova-iorquino ou estar em Nova York não é apenas viver, viajar para um lugar. É uma espécie de experiência, um tipo de vida. E na música ela diz o seguinte: em Nova York, uma selva de concreto onde os sonhos são fabricados, não há nada que você não possa fazer. Agora você está em Nova York, e essas ruas vão fazer você se sentir novo em folha, e os holofotes vão inspirar você. Imagine um lugar onde você pode fazer qualquer coisa, realizar os seus sonhos, ter os maiores prazeres que você já imaginou, conhecer pessoas, ir para festas, experimentar novos prazeres, novas iguarias, novas comidas, bebidas. Imagine uma cidade que nunca para, na qual você também não precisa parar. Nova York não é o único lugar do mundo onde isso é possível. Na verdade, Jerusalém, nos tempos de Salomão, era da mesma forma. Apresentava a mesma oportunidade. E esse rei experimentou as delícias da vida. Viveu intensamente o tempo em que ele pôde fazer isso. E tudo que Jerusalém,
todas as províncias ao redor, tudo que o mundo apresentava, Salomão desfrutou. Mas depois de um longo período da sua vida, onde ele viveu esses prazeres, já velho e olhando para trás, inspirado pelo Espírito de Deus, Salomão faz uma análise das suas experiências e as transcreve para nós. Mas as suas experiências não vêm livres de frustrações. E isso é o que ele nos diz no seu texto. Eclesiastes 2, verso 10 e verso 11. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa noite, por nos permitir louvar o Teu nome, por nos permitir abrir a Tua palavra e aprender dela. Obrigado pelas pessoas que se reúnem aqui buscando entendimento do Senhor, buscando experiência com o Teu Espírito e buscando sair daqui mais santos do que entraram. Abençoa essas pessoas. Honra a dedicação e o temor delas. Que o Senhor realmente transforme o nosso coração de tempos em tempos, pelo poder da Tua palavra. Que o Senhor transforme a nossa mente pelo poder da Tua palavra. E que possamos experimentar, não das frustrações que as experiências vãs dessa vida trazem, mas da alegria e da expectativa maravilhosa, com a certeza de que estaremos em Tua presença para o resto da eternidade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Antes de falarmos sobre o texto propriamente dito, é bom a gente se lembrar de algumas coisas sobre o livro de Eclesiastes. Primeiro, o propósito de Eclesiastes aqui é missionário. O comentarista Walter Kaiser diz o seguinte: Salomão tenta usar uma espécie do que chamamos atualmente de apologética cultural, para chamar os gentios, junto com aqueles de Israel, para endireitar o seu pensamento, suas ações e os seus valores, com vista à preparação para o seu destino eterno. Ele quer convencer pessoas da transitoriedade da vida e convencer as pessoas da excelência do Senhor e de uma vida com Ele. Mas como ele faz isso? Pelo que nós vemos no texto, ele faz isso celebrando a alegria, a boa criação de Deus, o que há de bom nesse mundo e o que há de bom em desfrutar dele. Mas, ao mesmo tempo, ele rejeita qualquer tipo de hedonismo antigo. Ele quer mostrar aqui que seja o divertimento, ou o trabalho, o entretenimento, ou o sofrimento, sejam as alegrias ou os momentos maus, a vida inteira está sujeita ao exame de Deus. E que nada no mundo trará satisfação para aquele anseio que nós temos dentro do nosso coração, do que é eterno. Nesse texto, ele faz isso indicando algumas experiências que teve e como cada uma delas os frustrou. O verso 1 começa afirmando o seguinte: disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Se Salomão quer falar sobre alegria e prazer e alegria legítimos, por que ele afirma que essas coisas boas são vaidade? Em outras versões, inutilidade. Essa expressão, que é muito mal traduzida no nosso português, na verdade, é, no hebraico, Hebel. Se vocês já leram algum comentário, viram alguma pregação ou leram o livro de Emílio, vocês já devem estar acostumados com essa palavra. Hebel não significa algo ruim ou algo inútil por si só, mas o melhor significado, a melhor tradução da palavra seria transitório, passageiro, algo como vapor, nuvem. Por exemplo, essa palavra é a raiz do nome de Abel, que não era inútil ou vaidoso, mas que teve uma vida curta nessa terra, que passou muito rápido. Então, isso que significa a palavra traduzida por vaidade ou inutilidade, algo passageiro, algo que, quando você pensa, já foi.
E Salomão usa essa palavra várias vezes no livro, afirmando que, ainda que grandes as suas realizações, ainda que muito gostosos os prazeres que ele experimentava, tudo isso era efêmero, tudo isso passava muito rápido. E ele vai dizer isso sobre essas experiências que ele lista aqui, a maior parte delas legítimas, a maior parte delas possíveis para cristãos. Mas ainda assim, o erro de Salomão, e o erro que ele diz que nosso coração também incorre, é de buscar nessas coisas significado, buscar sentido. Então vamos olhar para essa lista. Em primeiro lugar, ele diz que buscou sentido no humor e na diversão. Verso 2: ao riso disse, está doido, e da alegria de que serve esta. Esse rir aqui, ele é empregado no sentido mais popular, que a gente chama de zoeira, a gaiatice. É aquela risada que nós damos enquanto nós estamos com os nossos amigos, é aquela piada que nós contamos, não é? É o momento do rolé. A alegria, por outro lado, já é o tipo de felicidade mais ordenada, muitas vezes usado no texto bíblico como uma alegria cerimonial, a alegria que nós temos de servir ao Senhor, de estar num culto, de ouvir a sua voz, de nos alegrarmos nas suas boas notícias. Isso é muito interessante, porque a gente pensa que existe um tipo de alegria pagã, pecaminosa, e um tipo de alegria sacra, santa, e a gente deve optar por uma e buscar essa alegria constantemente. Mas, na verdade, não. O texto bíblico nos indica várias vezes onde a alegria, ainda que santa, ainda que dedicada ao Senhor, ela não é própria para um momento. Por exemplo, quando nós somos chamados ao arrependimento, nós não devemos nos alegrar, nós devemos nos entristecer, chorar. O texto de 2 Coríntios 7:10 diz isso. Tristeza pelo arrependimento. Quando nós pregamos o Evangelho e a pessoa que ouve resiste, Jeremias 13:17 diz que o coração se entristece. A gente não pode ficar alegre com isso. Quando algum irmão nosso está em sofrimento, Paulo diz, chorem com os que choram e alegre-se com os que se alegram. Quando alguém que nós amamos morre, o próprio Cristo passou por essa experiência com Lázaro, Jesus chorou. E também no culto a Deus, quando nós somos confrontados ou exortados. É o que acontece no livro de Esdras muitas vezes. Então, há espaço na nossa vida para o choro. Nem tudo deve ser alegre. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Buscar a alegria incessantemente, sem parar, em todos os momentos da nossa vida, não é correto. E não vai nos dar sentido. O cristão é equilibrado nas suas alegrias e na sua tristeza. Por isso que no capítulo 3, Salomão vai dizer, há tempo de chorar e tempo de rir. Mas tem um problema aqui, que não está nem em zoar, nem em brincar, nem em contar piada, nem em ser alegre. Mas o grande problema é que se a gente não sabe medir essas coisas, nós taparemos os nossos olhos para uma realidade maior. Muitas vezes a gente zoa, zomba e se alegra com o sofrimento alheio. A gente não leva em consideração o coração das pessoas ao nosso redor. Então Salomão está dizendo isso aqui. Rir é bom, a alegria é boa, só que ela não funciona o tempo todo. E nem funciona para dar significado para a nossa vida. Uma observação interessante sobre o livro de Eclesiastes é que ele era lido na cultura judaica no terceiro dia da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma festa onde os judeus se lembravam do período em que eles peregrinaram no Egito, no deserto, depois de sair do Egito, e como Deus foi cuidadoso com eles, misericordioso. Então, por 7 dias, sem parar, eles dedicavam festa, alegria, alimentos, dança, música para o Senhor. E o livro de Eclesiastes era lido lá, não para entristecer o povo, não para quebrar a boa vibe, mas para lembrar as pessoas de uma boa alegria, de um bom prazer, que também levasse em consideração o Senhor. Então, eles podiam rir, eles deveriam rir. No livro de Neemias, a gente encontra uma exortação do governador para aqueles que estão indo para essa festa. Neemias diz o seguinte, este dia é consagrado ao Senhor, então nada de tristeza e de choro. Saiam, comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor,
não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então, muitas vezes a gente acha que Eclesiastes é um livro depressivo, não é? Certo autor disse que Eclesiastes foi o único livro escrito numa segunda-feira. Mas Salomão não tem esse propósito. O propósito dele, na verdade, é fazer com que a gente reflita sobre como se alegrar, como rir, como desfrutar das boas coisas, mas com a perspectiva de Deus e dos seus mandamentos. Então, você pode assistir série, meu irmão, de comédia, você pode assistir um bom filme, você pode brincar com seus amigos, você pode sorrir, mas não faça disso o fim da sua vida. E cuidado com o momento em que você faz isso. Talvez tenha pessoas do seu lado que sofram com você. E os que sofrem nesse momento, não obriguem os outros a sofrer por você ou junto com você o tempo inteiro. Talvez, em algum momento, você tenha que sorrir com o outro também. E deixar de lado a sua tristeza. Percebe que o Senhor é muito sábio no equilíbrio que Ele traz para a nossa vivência cristã. E Salomão parece estar em contato com Deus enquanto fala estas coisas. A segunda coisa que Salomão experimentou e se frustrou com ela foi a bebida, as delícias da bebida e da comida. O texto diz no verso 3, busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número de dias da sua vida. Assim como a risada, o bom humor, a alegria, a bebida também é legítima. O autor Douglas Wilson, no livro Alegria no Limite das Forças, diz que 5 são as formas legítimas de usar o álcool para o cristão. A primeira forma é o uso sacramental, como, por exemplo, na Santa Ceia. Em festas judaicas, a bebida era usada para consagrar o povo, a sua alegria, aquele culto ao Senhor. A gente vê isso com o próprio Cristo. O segundo uso é o uso comemorativo, é aquele tipo de uso de um fim de expediente de trabalho, para alegrar o coração do homem. É o que o salmista diz no Salmo 104, verso 15. O terceiro uso é o medicinal. Então, Paulo, ele sugere a Timóteo que use o vinho para a sua saúde. E nós sabemos que vários estudos já apontaram que o vinho moderado faz bem à saúde cardiovascular. O quarto uso é o estético, é aquele que embeleza uma ocasião, uma festa. Por exemplo, o vinho utilizado na festa de casamento, em João capítulo 2. E, por fim, a sede. Você pode beber vinho para matar a sede. Jesus, quando estava na cruz, disse que estava com sede. O que foi dado a ele foi um vinho muito fermentado, né? Que é o vinho que se transforma em vinagre. Então, é possível ao cristão beber. A gente tem um café com palavra do ano passado aqui sobre esse assunto, por mais polêmico e controverso que ele seja. Mas o problema é que a maioria das pessoas não usa a bebida de forma legítima. A maioria delas, na verdade, principalmente os descrentes, usam da única forma que não é lícita ao cristão fazê-lo, que é para embriaguez. É aquele conforto momentâneo, o uso da bebida para se esquecer, não é, dos sofrimentos da vida, o que Emílio chama de agradável zumbido entre as orelhas. Né? Esse uso não é legítimo. Mas também não é esse o uso da bebida que Salomão está fazendo aqui. O texto nos indica, ele diz que rege, né, o seu coração com sabedoria, em outra versão ele vai dizer que mantém a sua mente com a sabedoria. Provavelmente ele não chegava à embriaguez. E o problema aqui não estava propriamente no uso da bebida em si, mas o que ele estava fazendo com a bebida, com a comida, com os seus banquetes, que era o exagero, a busca por sentido, digamos assim, na linguagem popular, pelo bucho. Salomão queria encontrar, na própria experiência da degustação, do sabor do seu paladar, o sentido da vida. O comentarista Douglas Wilson observa que os banquetes reais que Salomão produzia eram associados à busca de sentido, ao prazer de comer e beber.
Então, 1 Reis, capítulo 4, vai dizer que o provimento de Salomão de cada dia tinha 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha normal, 10 bois cevados e 20 bois de pasto, e 100 carneiros. Gente, isso é comida demais. Imagina isso, para um dia de refeição. E afora os veados, as cabras montesas, os coços e aves cevadas. Então a gente vê que esse homem era totalmente imoderado, né, exagerado. Parte da vida dele realmente foi dedicada a experimentar de tudo quanto é tipo de iguaria. Você vê os tipos de carne que tinha aqui. Carol diz misericórdia, né? Salomão poderia ter sido vegetariano, talvez ele seria mais contencioso. Mas ele comia muita carne, ele comia muito de tudo, bebia muito, comia muito. Não é farinha, qualquer tipo de massa, pães cevados, etc. Tudo ele queria experimentar. Não é? A gente não sabe qual era a composição corpórea desse homem, mas provavelmente, não é? Ele era tipo eu, assim. Essa semana a gente estava no aniversário do meu pai e a gente estava desfrutando ali de boas comidas. Eram 3 tipos de risoto, né? Estava tudo muito gostoso e tal. E em determinado momento, uma das pessoas que estavam à mesa fez uma reflexão. A gente começou a contar nossas experiências com comida cara, né? Que a gente não gostava muito de restaurante caro e tudo mais. E aí, vou parafrasear para ser mais educado, certa pessoa disse: eu não acho que vale a pena gastar tanto dinheiro em comida que acaba sempre indo para o mesmo lugar, o sistema de esgotos. E é verdade, né, gente? É verdade. Por mais que a gente coma, tudo termina do mesmo jeito. Então, é uma forma de refletirmos aqui, e Salomão está nos levando a isso. Talvez você, como eu, nunca experimentou uma lagosta. Mas o fim disso, o fim desses alimentos, o prazer do paladar vai passar e não vai dar significado. É o que Salomão está dizendo aqui. Eu comi de tudo, experimentei de tudo, bebi de tudo, e mesmo assim, não foi suficiente para o anseio da minha alma. Então, vocês que ficam pensando sobre isso, eu quero ir no restaurante X, Y, Z, eu quero comer do bom e do melhor. Para quê? Para quê? Não é? Você pode ter prazer, e tudo bem, gente, comer, beber um bom vinho, degustar uma boa cerveja, não é? Comer em restaurante, mas se isso é o que significa a sua vida, tome cuidado, porque essas coisas vão passar. E talvez a incontinência vai te dar mais prejuízo do que prazer. Talvez Salomão, a gente não sabe, né, mas a gente pode especular, já tivesse prestes a viver um período de diabetes aqui na sua vida. E sem os recursos medicinais que nós temos hoje, imagina que desespero para esse homem. Não sabemos como ele morreu de fato, mas muitos desfrutam de uma má saúde, porque não têm uma continência. Não sabem desfrutar dos prazeres legítimos com moderação, ou da bebida com moderação. Isso não dá significado nenhum. Nenhum. Em terceiro lugar, Salomão vai nos contar um pouco sobre as frustrações que teve na sua carreira e nos seus hobbies. Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. E também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Percebam que curioso nestes versos a expressão que é repetida 6 vezes, para mim, para mim. Isso indica o propósito das realizações de Salomão. O que ele fazia, o que ele se dedicava a fazer, essas grandes realizações e o sucesso que tinha nelas, era tudo para si mesmo. Esses empreendimentos, e alguns deles parecem ser hobbies, como a própria jardinagem, o desejo de ter um jardim belo, teriam somente esse propósito. O luxo, o agrado do autor.
Era muito comum no Oriente Antigo que os reis tivessem grandes jardins e que o nome deles estivessem associados às suas construções, aos seus feitos, às suas posses. Não é? Então, tudo isso demonstrava o poder da nobreza. Alguns achados arqueológicos dos tempos de Salomão têm pedras onde está escrito o nome do rei e, ao lado, a descrição arquitetônica, né, de suas posses e do que ele fazia, dos seus portões, das suas torres, das suas casas, dos seus jardins. Então, talvez Salomão esteja fazendo um apelo aqui também, não só do que ele viveu, mas do que outras gerações posteriores viveriam. Nós, às vezes, ansiamos por isso, por riqueza, por ter coisas, morar numa boa casa, ter uma casa de praia, não é? Ter um bom jardim, viver num lugar bonito, etc. e tal. Mas será que isso traz algum significado? Salomão responde, não. Não traz. Mas se eu tenho essas posses, ou no caso de muitos jovens aqui, que querem ter, o que eu devo fazer com a minha riqueza? O que nós podemos planejar com os bens que nós temos, com o dinheiro que colocamos em nosso bolso? O que fazer? No capítulo 10 das Institutas, Calvino faz uma observação interessante sobre bens e sobre como o cristão deve administrar esses bens. Ele diz o seguinte: pois, se é preciso viver, é preciso também que nos sirvamos dos meios necessários para isso. E nós não podemos evitar as coisas que parecem sujeitas mais ao prazer do que à necessidade. Logo, é preciso que tenhamos uma medida, a fim de usar tais coisas com consciência limpa, seja por necessidade ou seja por prazer. Então, há uma medida, e qual seria essa medida? Que nós possamos usar os dons de Deus no limite das suas finalidades criacionais. E quando eu digo finalidade criacional, eu não estou me referindo apenas à necessidade, essa é a objeção de Calvino. A gente não usa ou desfruta de coisas apenas pela necessidade. Por exemplo, nós não comemos apenas porque temos necessidade de comer. E o alimento não foi criado apenas para isso, mas também para nos dar satisfação. Eu acho que esse ar-condicionado vai explodir já já. Acho melhor desligar. Quem tiver com controle... Você desliga, Felipe? Obrigado. Então, a gente também come por prazer. Não é? E a gente não só faz um macarrão, a gente faz um macarrão com almôndega e bota um manjericão em cima, a gente gosta de comer com os olhos também. Não é? As nossas refeições, elas são experiências, não é só comer por necessidade, há prazer. E é um prazer que Deus criou mesmo. O desfrutar de delícias, não é? Foi algo criado por Deus. Então, dá para desfrutar disso também. As roupas, por exemplo, não foram criadas apenas para a nossa necessidade, mas para o nosso decoro e para a beleza. Não é? Então, existem finalidades criacionais que vão além da necessidade, mas essas finalidades não podem ser ultrapassadas. Por exemplo, o alimento não pode se tornar um ídolo, não pode se tornar objeto de nossa ânsia. Não é? As roupas não podem se tornar uma ferramenta para a nossa arrogância, para o nosso orgulho, para oprimir outros. Então, nós devemos enxergar as finalidades criacionais nas coisas e assim desfrutar delas. Perceba, Salomão está cumprindo o mandato cultural de Deus, quando ele constrói, quando ele planta, rega, guarda. Não é? Foi o que Deus ordenou, o trabalho e o cultivo para o homem. Então, em alguma instância, ele está fazendo o que ele foi ordenado a fazer por Deus. As obras que ele faz foram conferidas por Deus. E ele consegue ter abrigo, ter alimento, mas, ao mesmo tempo, ter prazer, satisfação. Não é? O jardim, por exemplo, ele cumpre um propósito estético, gente. Não é só... Árvores não existem só para prover oxigênio para a gente. Eu faltei às aulas de biologia, eu nem sei como é que é o processo, mas eu sei que faz isso, né? Dizem que os oceanos com as algas que provêm mais oxigênio, enfim. Mas tudo isso tem um sentido para a própria existência, mas ao mesmo tempo para a beleza.
Não é? Imaginem só, flores de todas as cores, pétalas de todas as cores. Não é? O próprio fruto, quando você vê uma maçã bem vermelha, ela não é só gostosa e ela não é só nutritiva, ela é bonita. Mas Salomão, ele busca nessas coisas significado. E pior, ele nem reconhece o Senhor. Ele nem agradece ao Senhor por estas coisas. Ele apenas desfruta delas de forma infinita. Então ele faz tudo para si e para se realizar. E olhando para esse texto, a gente pode se questionar, como Calvino questiona nas Institutas: onde está a gratidão para com Deus por nossas roupas? Se nós as ornamos com tal suntuosidade que somos tomados por admiração por nós mesmos e de desdém pelos outros. Seria esse o propósito das nossas vestimentas? Muitos se deleitam tanto com o mármore, com a construção, com o ouro e as pinturas, que se transformam em mármore, como que se convertessem em metais, e ficam semelhantes a figuras pintadas. O que Calvino está dizendo? Como um ídolo que converte o seu adorador, tais coisas na criação têm a mesma capacidade de nos transformar em mudos, cegos e imóveis, à semelhança de tais ídolos. Ficamos enrijecidos como mármore, sem agradecer ao Senhor, sem lembrar dele, sem reconhecer a sua dádiva. E aí, gente, qual a solução para isso, então? O apóstolo Paulo nos apresenta a solução, lá em 1 Coríntios 7. O que ele diz? Os que têm mulheres, sejam como se não as tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que folgam, como se não folgassem. Os que compram, como se não comprassem. Como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Que Deus os abençoe e dê sucesso profissional para vocês. Que vocês possam possuir bens, ter dinheiro para aproveitar bem das coisas desse mundo, mas que Ele nunca permita que isso soterre vocês. Que isso nunca seja o fim de todas as coisas. Pelo contrário, usem dessas coisas para abençoar a vida de outros também. Usem das suas riquezas, dos seus bens, para abençoar outros. Muitos dizem que a teologia de Calvino é uma teologia da riqueza, uma teologia burguesa, porque favorece o enriquecimento dos eleitos, não é, dos cristãos. Mas, na verdade, Calvino e os seus seguidores, principalmente na teologia puritana, eles rejeitam totalmente ao abuso de posses. Muito do desenvolvimento da Suíça na época de Calvino e posterior a ele se deve justamente pela ideia de moderação, de decoro, de repartição de bens. Então, por exemplo, as igrejas não deveriam conter ouro, serem adornadas com grandes estátuas e pinturas, enfim, feitas de mármore, com demonstração de grande riqueza da igreja, e nem os crentes. Não é? Os puritanos, muitos dizem, em alguns momentos legalistas, mas optavam e sugeriam roupas simples e decorosas, sem muitos adornos. Por quê? Porque eles entendiam que essas riquezas poderiam ser usadas e revertidas para o bem de outros, para o auxílio da igreja. Então, se uma pessoa não esbanja em si toda a riqueza, mas, pelo contrário, consegue distribuí-la, ajudar outras pessoas, você vai acabar com a pobreza, em algum momento. Isso que foi feito ali. Então, não é uma teologia da riqueza, mas óbvio que se nós nos engajarmos em auxílio, em comunitarismo, em ajudar pessoas, em determinado momento não existirá mais a pobreza. E eu não sou, de nenhuma forma, iludido quanto a esse tipo de desenvolvimento na nossa nação, mas a gente pode realizar isso em um sistema local, na nossa igreja. Tem pessoas na nossa igreja que, por vezes, passam necessidades. Isso, durante a pandemia, se agravou muito. O que nós podemos fazer? E não é, gente, não é. Por mais que eu ache que o Estado tem, sim, grande importância no auxílio dos menos favorecidos, eu acho, e existem formas de fazê-lo, eu também sou um comunitarista. Eu entendo que os meios intermediários, as instituições intermediárias, e a maior delas, a igreja, deve se engajar nisso. Nós temos responsabilidade
Não é no prefeito, no governador e no presidente que votamos. A gente não pode transferir essa culpa. Nós precisamos nos engajar nisso. Então se desfaça de uma mentalidade luxuosa. Aproveite, compre, desfrute, vá ao shopping, vá ao cinema, saia. Mas saiba também o quanto disso pode ser abençoador para outras pessoas. Por fim, Salomão nos diz que ele viveu festas, fama e poder, e isso também o frustrou. Verso 8, parte B, e verso 9. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda a espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. O comentarista do livro, Philip Ryken, observa o seguinte: se Salomão vivesse hoje, ele estaria na capa da revista Fortune, a edição anual do homem mais rico do mundo. Astros pop cantariam em seus aniversários e supermodelos estariam penduradas em seus braços. Ele seria a cara da riqueza, não é? O famoso homem de negócios da Wall Street. Mas se o entretenimento, se os bons momentos, se os banquetes, se a sua carreira, se os hobbies foram transitórios para ele, o que dirá das festanças? São ainda mais transitórias. E é curioso que essas festas aqui parecem similares aos rituais pagãos próximos. Não é? Outras sociedades pagãs, elas faziam uma espécie de culto que envolvia sexo, música e comida. E talvez Salomão, apesar de não fazer um culto a esses deuses, aprendeu algum prazer nessas ocasiões com as suas várias mulheres. A semelhança do culto que nós praticamos aos domingos, nessas festas havia ceia, havia comunhão, havia uma espécie de louvor e adoração. E talvez você olhe para isso e fale assim, não, um harém, não é, com música e sexo e mulheres, isso está longe de ser uma realidade na minha vida. Esse texto está longe de ter alguma aplicação sequer. Mas o propósito de Salomão, além de chamar pessoas descrentes que vivem esse tipo de festança, esse tipo de ritual, é também nos apresentar uma espécie de liturgia que ele viveu. A festa é uma experiência litúrgica. Uma festa é uma experiência litúrgica. Uma formatura, um casamento, uma festa de aniversário, todas essas ocasiões têm uma espécie de liturgia, né? Existem tradições que a cercam. Você tem, por exemplo, na festa de aniversário, que é a mais simples delas, você tem um bolo de aniversário, você tem um momento onde as pessoas se reúnem em torno do aniversariante para cantar uma música para ela. Essa pessoa tem que soprar uma vela, todos têm que comer o bolo, não é? Tem que ter música, tem que ter conversa. Então, tudo isso é uma espécie de liturgia. E na modernidade nós temos vários outros passatempos que também têm alguma espécie de liturgia. No livro Desejando o Reino, o autor James Smith diz que o ser humano é um homo litúrgicus. Ou seja, tudo que nós vivemos, basicamente, é em adoração. Então, por exemplo, quando você senta na frente da televisão para ver uma novela, né, alguns aqui, o BBB também, né? Quando você faz isso, você está num momento litúrgico. Quando você vai ao cinema ver uma pré-estreia, quando você vai ao shopping fazer compras, quando você vai ao estádio de futebol assistir o seu time jogar, ou, de alguma forma, quando você entra no seu escritório e inicia um trabalho. Essas práticas são práticas litúrgicas. Nós estamos realizando rituais que são comparados à distração, ao prazer, à ocasião que Salomão busca em suas festas. Uma outra prática litúrgica acontece quando nós usamos o Instagram. Então, como Salomão se embebedou na fama e no poder, nós queremos fazer a mesma coisa. A gente vai e leva um sacrifício ao altar da internet. E aí, a gente espera o favor desses deuses da internet, né? Então, o sacrifício é a foto, os deuses são os outros e o favor são os likes. E a gente quer ser reconhecido. Então, perceba como nossa vida é, o tempo inteiro, regida por uma busca.
uma busca ritualística, uma busca de adoração, uma busca de um favor divino. E provavelmente todos aqui, em alguma medida, vivem esse tipo de busca, ainda que crentes. Nós perdemos o nosso coração em algumas dessas liturgias. E por isso, gente, o culto ao Senhor é tão importante, porque ele realinha os nossos desejos, ele realinha a nossa visão de mundo. Provavelmente, daqui uma semana, e eu estou sendo bem bondoso aqui, vocês nem sequer lembrem do que foi pregado essa noite. Alguns já vão acordar amanhã, sem se lembrar, outros já estão perdidos aqui. Mas a importância de uma reunião cristã não é só o quanto ela afeta a sua mente, a sua cognição. Você não vai sair daqui transformado pelo poder do Evangelho porque vai se lembrar do texto pregado, das informações dadas, não. Mas o hábito que nós criamos aqui, a adoração a Deus feita domingo após domingo, semana após semana, e quanto mais nós realizamos essas práticas litúrgicas, isso remodela o nosso coração. Quando a gente entra num shopping, a gente é tomado por um desejo, por um anseio, de se realizar no consumo. Mas quanto mais a liturgia do Evangelho toma o nosso coração, menos outras liturgias têm efeito sobre nós. Menos outros rituais que você tem que praticar têm efeito sobre você. Porque eis a questão, nós não precisamos nos abster de algumas coisas. Você pode continuar a ver o seu jogo de futebol, pode continuar a assistir o seu filme, tranquilo. O que essas coisas não podem fazer é dominar o seu coração, transformar a sua mente. Muitos saem de experiências cinematográficas com o seu coração confuso sobre a realidade da vida. E o efeito do cinema é esse mesmo. John Piper, ele observou que o sucesso de filmes como Harry Potter, por exemplo, era porque esses filmes elevavam a transcendência, levavam as pessoas a um outro limiar de experiência. Chamavam elas para um outro tipo de realidade. Renan comentou sobre isso no culto passado, a ideia de que a Nárnia foi criado como uma espécie de experimento para que levassem as pessoas a uma nova realidade e tudo mais. E esse é o propósito mesmo. Só que muitas vezes nós saímos dessa experiência muito mais confusos e em conflito com a realidade do que conciliados com ela. Mas no culto ao Senhor isso muda. No culto ao Senhor, o nosso coração é reordenado. Então, aproveite o culto. Aproveite as experiências que a igreja traz, as liturgias que nós vivemos. E a propósito, não é só o culto que é uma liturgia cristã. A escola bíblica, não é? O seu devocional diário, o pequeno grupo, são liturgias que transformam o nosso coração. Transformam o nosso coração. Então, usem disso. Usem disso. E abandonem cada vez mais esses outros ídolos. Não é? Façam o que vocês querem fazer. Vocês precisam, gente. A gente precisa viver algumas dessas liturgias seculares. A gente precisa ir para o nosso trabalho. A gente precisa ir ao supermercado. A gente precisa ir ao shopping. A gente precisa ver filmes. O cristão precisa ver filmes, ouvir músicas, dialogar com a cultura. Mas tudo isso tem que ser feito com cuidado. Tem que ser feito sob a luz do Evangelho. A conclusão de Salomão, nesse texto, está no verso de número 11. 10 e 11. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as coisas que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. O prazer de Salomão cumpre o propósito para o qual foi criado. Ele se alegra no seu trabalho. Ele tem prazer, ele olha o que ele faz e fica admirado. Então, o humor e o riso aquece o coração dele, temporariamente. O alimento sacia e dá prazer, é gostoso nas refeições que ele faz. As construções de jardim animam ele, fazem admirá-lo a beleza da criação e do que ele mesmo produz. E talvez
faça com que muitas pessoas o elogiem, o admirem. As festas, a música e o sexo trazem um prazer de 1, 2, 3 noites. Cumprem o seu propósito criacional. Mas, apesar dele se alegrar, no crivo de uma avaliação racional e bíblica, Salomão entende depois que tudo o que ele fez passou. Não era duradouro, era transitório, era rebel. E não volta. E não volta. O tempo passa. O tempo passa. E a alegria que ficou para trás não traz nenhum impacto para o presente. Vocês já devem ter vivido momentos espetaculares, viagens que você fez, lugares que conheceu, comidas que experimentou. Qual é o efeito dessas coisas sobre a sua vida hoje? Passou. Se você hoje não estiver fazendo algo que alegre o seu coração, se você não estiver fazendo uma viagem hoje, a viagem que você fez 2, 3 anos atrás, gente, já era. Na verdade, se você olhar uma foto daquele momento, você vai mais se entristecer por não estar lá do que se alegrar por já ter estado lá. Esse é o paradoxo do prazer terreno. Ele passa. E no momento presente ele não faz sentido. E a gente vê aqui, nesse último verso, a expressão que dá nome à nossa série de mensagens, debaixo do sol. Por que Salomão está usando essa expressão? E ele usa ela várias vezes em Eclesiastes. Porque ele está fazendo uma referência às coisas da terra, às coisas materiais, imanentes, aquilo que o nosso olho vê, aquilo que nossa mão toca. Essas coisas não têm proveito. Tudo que está debaixo do sol, bastante coisa, né, gente? Essas coisas não têm proveito para o que ele ansiava, significado. E não tem proveito para nós. Vai passar. Enquanto juventude, a gente olha para o futuro. A gente tem a tendência de olhar mais para o futuro, para aquilo que nós queremos fazer, para o que nós vamos realizar. Muitos, inclusive, se esquecem de contemplar o prazer de agora e vão deixando passar para um prazer possível de vir no futuro. Mas quando vier, vai nos frustrar. Quando a riqueza chegar no nosso bolso, a gente vai ser frustrado. Quando o trabalho que a gente sonhava alcançar bater a nossa porta, a gente vai se frustrar. Nós fomos criados para nos frustrar quando colocamos o nosso coração na criação, no que está abaixo do sol. Agora, uma possibilidade é viver acima do sol, acima de Jerusalém, acima de Nova York. Porque esse mundo, gente, como frustrou Salomão, frustrará a mim e a você. A gente não pode ter tudo o que a música que eu citei no início nos convida. Estar em Nova York não é poder fazer qualquer coisa. Ter todo o dinheiro do mundo não vai fazer com que você possa ter qualquer coisa. E é por isso que a Alicia Keys, e eu gosto muito dela, viu, gente? Eu sei que vocês vão zoar um pouquinho, mas ela é muito boa. Ela tem uma outra música. É porque normalmente mulheres que gostam, né? Mas ela tem uma outra música muito boa chamada If I Got You. Ela foi lançada antes da primeira que eu citei, mas parece que ela responde os anseios pecaminosos daquela música. E ela diz assim, em um trecho: algumas pessoas vivem pela fortuna, algumas pessoas vivem apenas pela fama, algumas pessoas vivem pelo poder, algumas pessoas vivem para jogar o jogo, e algumas pessoas pensam que as coisas materiais definem o que elas são por dentro. Eu me sentia assim antes, mas a vida não tinha graça, tão cheia de superficialidade. Todos esses anseios, que são anseios humanos, fortuna, fama, poder, experiências e experiências e experiências, talvez estejam no seu coração. Talvez você queira se divertir, comer uma boa comida, talvez você queira enriquecer, viajar, não é? Ir para a Europa, talvez morar na Europa. Talvez sejam coisas ainda mais legítimas, como um bom casamento,
uma família ordenada, mas todas essas coisas, elas vão passar, gente. Provavelmente você se perca nelas um momento ou outro. A vida cristã, às vezes, é feita de tropeços também. Eu já me perdi nos meus anseios. Pode acontecer com você. Porque é o que aconteceu com os nossos antepassados. Foi o que aconteceu com eles. Em um jardim de delícias, eles falharam em obedecer a Deus. Eles olharam demais para a criação e a beleza do fruto, e por causa de uma mordida, eles traíram ao Senhor. Porém, num outro jardim, longe de belezas, mas em meio a sofrimento, lágrimas e sangue, Cristo não falhou. Foi oferecido a ele as nações da terra e ele negou. Foi oferecido a ele um cálice, o cálice mais amargo da história. Nem um pouco delicioso, nem um pouco agradável. A ira de Deus, e ele tomou de bom grado. Ele não foi pendurado na mais bela árvore, mas foi pendurado na mais terrível madeira, a cruz do Calvário. Ele não levou em consideração ser igual a Deus. Antes se fez servo, assumindo figura humana. Ele não levou em consideração a própria vida, não se apegou a essa vida. Pelo contrário, decidiu, como um cordeiro, morrer em nosso lugar. Se os seus olhos são atraídos por ouro, pelo brilho de riquezas, é porque você talvez não entenda a preciosidade superior e a excelência de uma substância rara, que é o sangue de Cristo. Só o sangue de Cristo paga o preço pelos nossos pecados. Só o sangue de Cristo nos salva. E por causa do sangue de Cristo é que nós podemos hoje desfrutar de alguma beleza, desfrutar de alguma delícia nessa vida. Por causa do sangue de Cristo, desfrutaremos eternamente de uma vida alegre, prazerosa, eternamente grata e para sempre em adoração a Deus. Uma vez, um colega me disse: eu preciso desfrutar dos prazeres desta vida. Eu preciso beber o quanto eu puder, comer o quanto eu puder, ter tantas mulheres quanto eu puder, porque essa vida é só uma. E eu respondi: para você. E se é essa vida a única que você tem, você deveria fazer isso mesmo. O apóstolo Paulo nos diz: se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque então morreremos. Se essa é a única vida que nós temos, faz sentido, gente, buscar os melhores prazeres que você pode encontrar. Mas há uma outra vida. E ela pode ser de juízo ou de alegria. De juízo ou de redenção. Distante de Deus ou próximo a Ele. Que Deus os ilumine profundamente essa noite. E que em nenhum momento vocês possam se perder nas coisas transitórias dessa vida. Vamos orar?